Quero aqui usar do meu direito de liberdade de expressão e dar uma resposta ao ex-governador do meu estado, Maranhão, Flávio Dino, atualmente senador da República. E, ao que parece, também entregará o seu cargo de Senado para ser um dos pastores da nova igreja que o PT, que a esquerda, pretende criar no Brasil. Eu sou o pastor Francisco Bezerra Alves, CEADEMA, e fiquei muito triste com a intolerância e o preconceito e o ódio revelado no coração de Flávio Dino pelas igrejas evangélicas Assembleia de Deus do meu estado. Ele questiona o porquê que a igreja está recebendo Bolsonaro em seus templos. Governador, eu estive em várias convenções do meu estado e você foi praticamente em todas elas. Fora muito bem recebido. A igreja deu espaços, foi democrática e assim como ela recebeu o Bolsonaro, ela também lhe recebeu. É claro, governador, que ela não lhe chamou de mito. É claro que ela não bateu palmas para você. Haja visto que o senhor é comunista, que o senhor é socialista, um regime que matou mais de 100 milhões de pessoas ao longo da história da humanidade, que deveria ser criminalizado, assim como foi o nazismo. O nazismo matou, ao que parece, em torno de 6 milhões. O que é 6 milhões diante de quase 150 milhões, como calculam alguns, né, das vítimas que o comunismo fez. Não tem como arrancar aplauso. Haja visto que os cristãos foram fortemente perseguidos ao longo da história. Milhões foram mortos pelo regime comunista. Um regime pró-droga, um regime pró-aborto, um regime que é pró-sexualização precoce das crianças, um regime que é totalitário, um regime que, por onde passou, tornou-se em ditadura, um regime que sufocou ou acabou com a liberdade de expressão. Então jamais, governador, jamais o senhor seria chamado de mito ou aplaudido dentro dos nossos templos. A nossa ideologia, ela é incompatível, é impossível ela se associar, não tem como casar, é impossível. Governador, ex-governador, atual senador, aliás, como eu disse, vai deixar de ser senador, parece estar dando uma de pastor, certamente será consagrado pela esquerda, assim como fez, por exemplo, assim como também será Marina Silva, calada na dela, disse que quase 2.000 pastores da CEADEMA estão errados em terem feito uma nota de repúdio, e ela disse que a igreja foi ferida de morte. Só ela está certa e os pastores estão equivocados, estão errados. Governador, a senadora Elisiane Gama fez um acordo com a convenção de não se associar com a ideologia comunista, de não se ligar ao esquerdismo. Ela fez uma promessa, ela assinou documento de tudo para com a nossa convenção, fazendo esse compromisso. Eu não respondo pela convenção, eu não estou falando pela convenção, estou falando como cidadão, usando o meu direito de liberdade de expressão, certo? E ela simplesmente quebrou esse acordo, essa promessa. Historicamente, as Assembleias de Deus, elas sempre apoiaram candidatos que defendem a nossa bandeira, que são contra o aborto, que são contra a legalização das drogas, que são contra o casamento fora do padrão do que a Bíblia estabelece e etc. Agora me espanta o tamanho do preconceito religioso do ex-governador e atual senador da República, dando uma de teólogo. O que tem a ver? Governador, aquele bezerro de ouro, certo? Ele foi criado em um tempo onde as escrituras nem tinham sido reveladas, governador. O povo era ignorante, o povo não tinha o conhecimento. Moisés estava no monte ainda, recebendo a lei do Senhor Jeová, recebendo a lei de Deus, e o povo lá embaixo, um povo escravo, um povo sem entendimento, um povo que ainda não tinha maturidade, não tinha a revelação da escritura, governador, não tinha os mandamentos ainda, um povo com o coração ainda idólatra, com o coração cheio dos ídolos ainda do Egito. Moisés demorou a receber a lei do Senhor, não tinha nada por escrito, certo? E aquele povo caiu em fraqueza e adoraram um bezerro de ouro. Como é que o senhor pode comparar Bolsonaro com um bezerro de ouro? Tem nada a ver, governador. Nós temos hoje as escrituras sagradas, nós temos a palavra de Deus. O que nós dissemos sobre Bolsonaro não é idolatria, ficou no campo do elogio, ficou no campo do reconhecimento de uma autoridade competente, ficou no campo da honra dada a uma autoridade. Romanos 13, governador, diz que nós temos que se submeter às autoridades, devemos orar pelas autoridades constituídas, devemos honrar as autoridades. O fato da igreja chamar Bolsonaro de mito, e não é só a igreja, é um equívoco achar que Bolsonaro é um presidente só da igreja, não.
As pessoas de bem desse país, as pessoas de moral desse país, as pessoas de princípio desse país, as pessoas do agro, a classe média, as pessoas bem informadas, as pessoas que pesquisam, que estudam, estão com Bolsonaro. Não é só a igreja, não. A igreja o chamou de mito, reconhecendo, certo, o homem de princípio, de moral, de caráter que Bolsonaro é. Elogio não é veneração, governador. Elogio, abre o dicionário, elogiar é muito diferente de adorar. Prestar homenagem, um reconhecimento a uma autoridade é muito diferente de venerar alguma coisa. Quando aquelas pessoas se curvaram diante do bezerro de ouro, elas queriam a resposta do bezerro. Tornaram ele um Deus. Nós não, governador. Temos Bíblia Sagrada. Mateus 4:9. Só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele cultuarás. Quer dizer, então, governador, que a igreja recebeu uma autoridade, chamá-la de mito, elogiá-la, parabenizá-la. Isso é berro. Chamando os evangélicos cristãos de animais, certo? De bezerros, de bois, sei lá, de alguma coisa, berrando um jumento que berra. Que é isso? Que é isso, senador? Mais respeito. Se vocês já fazem isso sem ter a presidência do país, imagina se essa gente chegar ao poder, meu Deus do céu. Como é que não será? É muita falta de princípio, é muita falta de respeito chamar o povo de Deus, uma igreja séria, de pessoas que estão berrando. Não, governador. O que vocês querem é silenciar a nossa voz. Vocês não querem ouvir o nosso berro. Vocês não querem ouvir a nossa fala. Todas as vezes que a igreja se posiciona, a esquerda fica irada, odiada, sabe? Fica zangada, porque eles querem uma igreja caladinha, uma igreja silenciada, uma igreja sem liberdade de expressão, uma igreja que fica em silêncio enquanto eles aprovam todas as leis, certo? Que minam a nossa liberdade de expressão, leis que aprovam o casamento homossexual, leis que aprovam drogas, leis que aprovam o aborto e coisas mais. Eles ficam alterados, irados, quando a igreja, certo? Usando da liberdade de expressão, do Estado democrático, onde nós estamos, quando a igreja fala, eles ficam alterados. O governador fez isso, porque eles querem uma igreja tímida, covarde, calada, que não se manifesta. Mas não, a nós, vocês não enganam. Não enganam de jeito nenhum, de forma alguma. Então fica aqui o meu protesto. Eu sou o pastor Francisco Bezerra Alves, sou CEADEMA, não respondo pela CEADEMA, desde onde que eu estou entalado com isso aqui. Não queria falar, mas não me segurei. Foi necessário usar da liberdade de expressão, do meu direito de cidadão, para dar essa resposta ao atual senador da República, certo? Peça perdão a Deus, peça perdão à igreja. Ainda disse que a igreja vai para o inferno. Eu creio no inferno. Ainda disse que a igreja vai ser punida. Governador, o senhor não leva o menor jeito para ser um pastor. Já é ruim como político. Imagina como pastor. Não consegue sequer lidar com a política da terra de forma coerente. Imagina se for lidar com a política do céu. Preparar as pessoas para ir para o céu. Mas como eu disse, parece que vai abandonar agora o cargo de senador para ser um pastor da nova igreja que a esquerda quer criar, na qual querem atualizar a Bíblia, estipar textos da Bíblia, querem colocar na Bíblia com certeza, certo? Coisas que irão aprovar, por exemplo, o aborto, as drogas, tirar versículos que combatem o casamento que é fora da vontade de Deus e etc. Certo? Aos evangélicos, as pessoas que mandaram esse vídeo, feliz pelo que ele disse, parabéns pelo vosso novo pastor, Flávio Dino, que agora parece que não será mais governador da República, certo? Deus abençoe a todos, um forte abraço e que Deus tenha misericórdia de nós.